Paz, meus queridos e amados irmãos e amigos, estamos de volta ao texto sagrado, estamos de volta à nossa série. Hoje vamos encerrar a série de 6 estudos sobre a Reforma Protestante. Nos 5 primeiros estudos, nós estudamos os 5 solas da Reforma Protestante. Vocês se lembram quais são? Sola Scriptura, Solus Christo, Sola Gratia, Sola Fé, Soli Deo Gloria. Então a palavra sola quer dizer somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus toda a glória. Então esse foi algo extremamente importante, mas será que é importante apenas para o século XVI? Se torna irrelevante para a mente moderna? Não, sobre hipótese alguma, é essencial hoje. A Igreja do Senhor Jesus tem que sempre retornar à palavra, porque é uma tendência natural, minha e sua, de nos afastarmos da palavra de Deus e inserirmos as nossas ideias na Igreja, na nossa própria vida, e não sermos pautados pela palavra de Deus. Então, vamos dar ao estudo de hoje o seguinte título: A Reforma que ainda falta. Qual é a reforma que ainda falta? É um retorno da Igreja à Palavra de Deus. Um retorno da Eclésia. A palavra Eclésia quer dizer congregação, ou aqueles que são chamados para fora, tirados do mundo e separados para o Senhor. Não é uma instituição, mas é o povo de Deus, aqueles que são chamados por Deus. O que nós haveremos de ganhar com esse estudo? Haveremos de entender que a reforma não é um evento do passado, mas um chamado do presente. Haveremos de aprender que o que corrompeu a Igreja do século XVI, e veremos que haveremos de refletir sobre o que pode corromper a Igreja hoje. O que está corrompendo a Igreja hoje? Haveremos de descobrir que o verdadeiro significado de eclesia é o chamado para ser um povo separado por Deus. Igreja é isso, eclesia é isso, é um povo separado para o Senhor, para uso do Senhor. E somos desafiados a submeter a nossa vida pessoal, a Igreja, tudo isso novamente à Escritura Sagrada, a autoridade suprema da Palavra de Deus. O tema do nosso estudo, ou seja, a síntese do estudo de hoje é o seguinte: a Igreja precisa de uma nova reforma, não para mudar de costumes, mas para voltar ao texto. Se a Bíblia deixar de ser a única regra de fé e prática, nos corrompemos, exatamente como os nossos antepassados. Observe isso, quando a verdade se torna relativa. A Igreja dos Apóstolos, a Igreja de Pedro, de Paulo, de João, era pura, santa e viva. Mas ao longo dos séculos foi se afastando do texto e substituindo o ensino apostólico por tradições, filosofias e decretos humanos. No século XVI, chegou ao ponto de vender o perdão e transformar o Evangelho em comércio. E nós hoje, somos melhores do que eles? Se não mantivermos a Escritura como autoridade final, seguiremos o mesmo caminho de corrupção que os nossos antepassados. O Dr. Wilber Pickering afirma o seguinte: ele é o autor que formatou o texto grego da família 35. Ele diz o seguinte: toda igreja tem um pacote, determinados costumes, doutrina, e se a Bíblia peitar nesse pacote, pior para a Bíblia. Qual é o seu pacote pessoal? Ou da sua família, ou da sua denominação, que ninguém pode mexer, ninguém, nem a Bíblia. E se o próprio texto desafiar, quem cede? O pacote ou a palavra de Deus?
Isso é muito sério, né? Observe, quando o ensino é substituído. Hoje, a eclésia, a igreja, o povo de Deus, enfrenta novos disfarces, né, do mesmo erro antigo. A Bíblia continua sendo deixada de lado, não por falta de acesso, mas por falta de prioridade. O ensino consistente vai desaparecendo e em seu lugar entram substitutos modernos. Observe, a psicologia, mais importante que o ensino bíblico é a pessoa se sentir bem. Você já viu isso por aí? O pragmatismo. O mais importante que o ensino bíblico é aquilo que funciona. Se funcionou, então dá certo. Não importa se a Bíblia diz o contrário. A sociologia. Mais importante que o ensino bíblico são os relacionamentos. Importante é ter amigos. Importante é ter igreja cheia. Meu querido amigo, precisamos reconsiderar tudo isso. E essas são algumas, mas tantas outras tem, né? E assim, o ensino sólido da Escritura vai ficando em segundo plano. O púlpito vira palco, o culto vira evento e a teologia, ela vira opinião. Mas Paulo escreveu a Timóteo. Observe o que ele diz: até que eu vá, dedica-te à leitura, à exortação e ao ensino. 1 Timóteo 4,13. E ele reforçou, 2 Timóteo 4,2. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Amigo, a verdadeira eclésia, o verdadeiro povo de Deus, não precisa de novas modas. Precisa da antiga fidelidade. Observe, pense sobre isso. A eclésia, né, da palavra, a igreja que tem como centro a Escritura Sagrada. A palavra eclésia, né, que é uma palavra grega, significa literalmente chamados para fora. Não é uma instituição. É o povo santo separado, né, pertencente a Elohim, ao Deus eterno. Ser eclésia é viver debaixo da autoridade do texto e refletir a santidade do autor, a santidade de Deus, porque Deus é o autor da palavra. Quando a palavra é substituída por programa, a eclésia se torna uma empresa. Quando é trocado por emoções, a eclésia se torna plateia. Mas quando o texto volta ao centro, a eclésia volta a ser o corpo de Cristo. E é isso que a igreja é. A verdadeira igreja, o verdadeiro povo de Deus é a eclésia, é o corpo de Cristo. A verdadeira igreja não é batista, presbiteriana, assembleiana ou romana. Não, é a eclésia que ouve e obedece, é o povo que ouve e obedece à voz do pastor, do supremo pastor de Cristo, revelada nas Escrituras, inspirada. Reforma não é mudar o nome na placa, é colocar, ou melhor, recolocar o texto no centro da nossa vida pessoal. Toda vez que alguém volta à Bíblia com o coração curvado, a mente aberta, a reforma começa de novo. Meu querido amigo, a pergunta que não pode ser esquecida: os nossos antepassados da Idade Média tinham uma preocupação legítima e santa: como ser salvo. Essa deve ser também a nossa maior preocupação hoje. Mas eu temo que em nossos corações, na igreja moderna, essa pergunta deixou de ocupar o lugar que ela merece.
Vivemos em dias em que o sucesso, a aparência, o conforto tomaram o espaço da eternidade. Falamos de propósito, de prosperidade, de projetos, mas nunca, ou dificilmente, ou raramente sobre a salvação, ou quase nunca sobre aquilo que é de fato importante, a nossa própria eternidade. Amigo, não há nenhuma preocupação mais importante do que essa. Essa foi a pergunta do jovem rico ao Senhor ao aproximar-se de Jesus. Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Lucas 18:18. E essa deve ser a nossa pergunta também. Você tem se preocupado com a sua eternidade? Toda reforma começa quando alguém volta a fazer as perguntas certas. E nenhuma é mais urgente do que essa. Como está a minha alma diante de Deus? Se a sua fé não te conduz a Cristo, se a tua igreja não te leva à palavra, então a tua religião precisa de reforma e a tua alma precisa de salvação. Amigo, a reforma protestante desenvolveu 5 pilares eternos da fé cristã. Eternos porque estão alicerçados e fundamentados, solidificados na Escritura Sagrada e expressam o plano completo da salvação e o propósito da verdadeira igreja, da eclésia, do povo de Deus, da congregação de Deus, daqueles que são chamados. Sola Escritura, somente a Escritura é a autoridade final. Solos Cristo, somente Cristo é o mediador e salvador. Sola Gratia, somente pela graça somos salvos. Sola Fide, somente pela fé recebemos a salvação. E Soli Deo Glória, toda glória pertence somente a Deus. Esses 5 princípios formam uma corrente inquebrável. A Escritura revela Cristo. Cristo salva pela graça, a salvação é recebida pela fé e tudo isso resulta em glória somente a Deus. E quando essa corrente se rompe, quando a palavra deixa de ser suprema, a igreja se perde, o evangelho se dilui e a fé se torna um produto. Mas toda vez em que um povo, uma pessoa volta à Escritura, a reforma recomeça. E talvez seja hoje. Amém e amém.